Olá, nós vamos falar sobre a circunferência e as unidades de medida. Uma circunferência pode ser medida em 360 graus, 2 π radianos ou 400 grade. Nós vamos trabalhar com as duas primeiras. 400 grade, a circunferência era dividida em 400 partes, cada parte dessa era chamada de grade pelo exército britânico. Contudo, a que prevaleceu na matemática é esta medida em graus, que tem a sua consequência aí nos radianos. Bom, uma volta completa, independente de ser com este raio ou uma pequenininha, mede 360 graus. Então vejam o que os babilônios pensavam a respeito disso. Por que 360 e não 500 graus ou 700 graus? Por quê? Os babilônios eles tinham uma relação bastante forte com a agricultura e o trabalho dos astrônomos também fazia uma relação com essa atividade. E aí, para determinar as estações, foi se determinar quantos dias tinha em um ano. Então, um ano tem 360 dias. E aí não se trabalhou com 360 porque não é um número comportado. 360 dividido por 2 já daria 180, e 182,5. Então ficou-se com 360 por um outro motivo. A base do sistema de numeração babilônico era a base 60. Tudo era contado de 60 em 60. Então vejam que 60 vezes 6, 360, ok? Nós temos, na maioria das medidas, a base 10, Um metro tem 10 decímetros, ou um metro tem 100 centímetros, ou 1 quilômetro tem 100 metros, sempre contando de 10 em 10, 10, 100, 1000. Então, voltando aqui, nós temos o seguinte: a circunferência foi dividida em 360 partes. Cada partezinha dessas é 1 grau, ou seja, 1 grau é 1/360 da circunferência. 1 grau é uma parte das 360 de uma circunferência. Agora vejam bem, e esse grau aqui eu vou representar aqui. Cada grau pode ser dividido em 60 partes. Então, 1 grau tem 60 minutos. Cada pedacinho desse é chamado de minuto. Por sua vez, cada pedacinho desse ainda pode ser dividido. Cada minuto ainda pode ser dividido em várias partezinhas. Cada partezinha dessa chama-se segundo. Então, nós temos que 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. A outra medida que nós temos é a medida radianos. Radianos é o seguinte. Vamos apagar aqui rapidinho. Então, 1 grau corresponde a uma parte de 360. Um radiano é definido como um arco de circunferência que tem a sua medida igual à do raio que a contém. Então, vejam bem, este raio aqui está a medida. O radiano é quando eu pego aqui e tem uma medida exatamente igual. Então, este ângulo aqui é chamado de 1 radiano. Esta medida, eu já fiz anteriormente, é 10 centímetros. E quando eu estico esse arco aqui, eu tenho exatamente um arco, um comprimento de 10 centímetros. Então, vejam bem, o arco
igual ao raio, né? Quando nós temos a situação do arco ser igual ao raio, nós temos aí 1 radiano. Então, são duas definições distintas. A definição de grau é que é uma parte de 360. E a definição de radianos é que 1 radiano é um arco correspondente à medida do raio. Se eu tivesse uma circunferência menorzinha, ela tem 360 graus, ou ela mede 2π radianos. Esta medida serve para esta circunferência, como serve para esta aqui. Agora, este é um raio. Então, essa medida do raio, eu vou pegar aqui do lado, tá? Exatamente aqui. Nesta circunferência, essa medida corresponde a 1 radiano. É importante a gente lembrar o seguinte, que essa medida aqui é 20 graus. E se eu pegar essa medida aqui, também é 20 graus. Mas como se essa parece maior? E essa também é 20 graus. Vejam que aqui é uma circunferência pequenininha. A circunferência tem 360 graus. Esse pedacinho é 20. Aqui estou falando de uma circunferência maior. Então, a volta completa é 360, mas este pedacinho é 20. E assim sucessivamente. O mesmo acontece com o radiano. Se nós tivermos um arco de 1,2 radianos, aqui é 1,2, aqui também é 1,2 radianos. Da mesma forma que 30 graus aqui é a mesma medida aqui fora de 30 graus. A diferença, a medida em graus é sempre 360 ou sempre 2π radianos. Agora, se nós quisermos esticar essa circunferência, cortar e esticar, esse comprimento de circunferência, se eu pegar o contorno dessa circunferência aqui e esticar, aí tem uma fórmula para isso. C é igual a 2πr. Então, vejam bem, que neste caso aqui, nós sabemos que a medida desse arco, costumamos dizer inclusive o seguinte, que sai daqui o ponto A, faz uma volta completa e chega no ponto B. O arco AB mede 360 graus, ou ainda mede 2π radianos. Agora, se nós quisermos o comprimento, quantos centímetros tem? O comprimento é igual a 2πr de raio. O comprimento é igual a 2π, que é 3,14, que multiplica o raio. O raio desta circunferência é 10 centímetros. Então, o comprimento dessa circunferência dá 6,28, 62,8, ou seja, aproximadamente 63 centímetros. Então, esta circunferência mede 360 graus, ou 2π radianos. Seu comprimento é 63 centímetros. O comprimento é quando nós esticamos. Agora, se for uma circunferência assim, ela mede 360 graus, mede 2π radianos, mas com certeza é menor que 63 centímetros. Né? Então, se eu pegar aqui, como é que eu posso saber quanto mede? Sei que ela mede 360 graus, mede também 2π radianos, o arco. Agora, ao esticar
essa circunferência, né, ao pegar o contorno dela e esticar, quanto mede em centímetros? É fácil. C é igual a 2π, aqui deve ter 3 centímetros, então, vezes 3,14, vezes o raio, que é 3 centímetros. O comprimento, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, aproximadamente 18 centímetros. Então, vejam que esta circunferência mede 360 graus, ou 2π radianos, e o seu comprimento em centímetros é de 18. O comprimento do arco independe do raio. Sempre mede 360 ou 2π radianos. Agora, o comprimento em centímetros ou em metro depende de qual é a medida do raio. Mais um detalhe que nós podemos ver é o seguinte. E se a pergunta fosse: qual é a medida do arco, deste arco aqui, quantos centímetros mede, sabendo que o raio mede 10 e o ângulo mede 30 graus? Existe uma fórmula que faz essa relação. A fórmula é a seguinte: alfa é igual a L sobre R. Alfa é o ângulo central em radianos. L é o lado, é justamente essa medida aqui, em centímetros. Nós pegarmos isso aqui e esticar. O L é justamente pegar isso aqui e saber qual é a sua medida assim. Então, e o R é o raio, que no caso é exatamente 10 centímetros. Para usar essa fórmula, eu tenho que ter o ângulo em radianos. Vejam que é 30 graus. Nós tínhamos visto um pouco algumas medidas. Vamos relembrar? 2π radianos é uma volta completa. Então, é 360 graus. Π radianos é a metade. Então, π radianos mede 180 graus. É isto aqui. Isso aqui mede 180 graus ou π radianos. Dividido por 2, é o mesmo que pegar 180 dividido por 2 dá 90 graus. Π sobre 3, 180 dividido por 3 dá 60. E finalmente, π sobre 6 é 180 dividido por 6, que dá 30 graus. Então vejamos, no nosso exemplo, nós queremos saber qual é a medida em centímetros deste arco de circunferência, né, cujo raio mede 10 centímetros e o ângulo central é 30 graus. Bom, nós não vamos usar 30 graus e sim vamos usar π sobre 6. Colocando na fórmula, π sobre 6 é igual ao lado, que é justamente o que eu quero saber, essa medida aqui, dividido pelo raio. O raio vale 10. Aí, nós temos uma regrinha de 3. 6L é igual a 10π. O lado mede 10π sobre 6. O lado é igual. O π vale 3,14. Então, 10 vezes 3,14, 10 vezes 3, vamos pegar um valor aproximado. 10 vezes 3 dá 30, 30 dividido por 6, aproximadamente 5 centímetros. Então, é isso. A aula de hoje era para nós entendermos
que a medida de uma circunferência é 360 graus. 360 graus porque os babilônios faziam a contagem do tempo, então um ano tem 360 dias. Além disso, a base deles era 60, então a base sexagesimal, inclusive a que nós usamos no relógio, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, mas o minuto e o segundo do relógio é diferente do minuto e do segundo da circunferência. Lembrando que a circunferência está dividida em 360 partes, cada partezinha dessas, então, é 1 grau. Cada grau pode ser dividido em 60 partes, cada grau pode ser dividido em 60 partes. E aí, cada partezinha dessas é 1 minuto. E cada minuto, por sua vez, também pode ser dividido de novo em 60 segundos. E aí a relação fica esta: 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Também temos a definição do que é um radiano. Um radiano é um arco com uma medida exatamente igual ao raio. Neste caso aqui tem 10 centímetros. Se esticar essa parte tem 10 centímetros e esse também. Sempre que o arco tiver a medida do raio, você tem aí um ângulo medindo 1 radiano. Por hoje é só, até a próxima.